Oi pessoal da jardinagem, tudo bem? Professor Igor aqui da Casa Aberta. Está com mais um vídeo aí, umas dicas para vocês da jardinagem, tá bom? Hoje é algumas dicas que a gente dá geralmente de aula normal, quando há perguntas e respostas do dia de aula, né? Hoje não tem perguntas, então a gente vai falar um pouco. Se é o caso alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí no vídeo embaixo, tá? Uma perguntinha que a gente responde. É o seguinte, o pessoal que quer começar no jardim, começar a plantar, tem que ter noção que quando a gente vai plantar uma muda, uma planta, a gente tem que pesquisar sobre ela. Não é qualquer planta que vai em qualquer ambiente, porque assim, a planta, ela tem derivadas regiões. Tem planta do calor, tem planta do frio, tem planta que aceita qualquer tipo de ambiente. Então, antes de você plantar um tipo de planta, às vezes você quer uma planta de tudo que é jeito, mas ela não vai se adaptar ao seu quintal, ou não vai se adaptar à sua casa, ao vaso que você vai colocar ela, porque ela não é feita para aquilo ali, o ambiente que você está querendo colocar ela. Então, procura, antes de qualquer coisa, pesquisar sobre a planta. A planta é um ser vivo, então ela necessita de variações de tempo, de água, de adubo, às vezes algum tipo de adubo próprio da planta também, específico para ela poder desenvolver. Então, nem sempre a planta também usa só terra, tá? Ela usa substrato, que nem no caso de suculentas. A suculenta, você colocar só terra para ela, ela sobrevive por um tempo, mas depois ela começa a ficar feia. Ela não vai para frente e acaba morrendo, apodrecendo a raiz ou dando aqueles bichinhos, aquele fungo que come a raiz dela todinha, porque você usou somente terra, tá? Lá nos vídeos anteriores, lá atrás, tem um videozinho falando sobre isso daí, fazer o substrato para suculentas, tá bom? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que você vai conseguir ver aí, tá bom? Para você fazer, se alguém quiser aí criar a suculenta, tem os vídeos falando sobre isso. Outra dica importante, que eu já falei no vídeo passado, a água não é regra, tá? Você sempre molha muito, ou pouco, depende muito. Você usa o dedo, enfia o dedo lá na terra e vê se a terra está seca. Se a terra estiver seca, você vai molhar. Se não estiver seca, se ela estiver úmida, você não precisa molhar. Então não é uma regra, você só tem que regar quando ela estiver seca. Isso depende da planta, tá? Porque no caso de suculentas também é uma vez por semana que você molha, porque ela precisa ela gosta da terra mais seca. Ela não gosta de muita água não, senão você apodrece a raiz. Então tem variações de planta. Pesquise sobre a planta sempre, tá? Uma dica importante para vocês aí, ó. Quer ter uma planta? Pesquisa sobre ela, vê qual a região que ela aceita melhor. Se o seu quintal adequa a ela, se você vai conseguir plantar ela no seu quintal, se ela vai te servir. Às vezes ela é muito bonita, você quer ela de qualquer jeito, mas ela não vai pra frente, ela vai morrer no seu quintal. Infelizmente, não é todo tipo de planta que aceita, tá? Então, outra coisa, quando você tiver uma planta de calor também, sempre que você for for aguar ela, for regar ela, você usa um borrifador para jogar aquelas borrifadinhas de água bem de levinho nas folhas, tá? A folha tem que ser lisa, não pode ser folha áspera, porque senão ela segura a água e acaba apodrecendo as folhas também. Então você tem que sempre pesquisar sobre a planta. Se ela é uma planta de calor, que ela aceita esse tipo de rega de folhagem, tá? Que nem a palmeirinha, aquela palmeirinha que a gente costuma ter aqui na Casa Aberta, né? Todo mundo conhece ela aqui. Todo mundo tem que levar uma mudinha dela embora. Então essa daí, você evita de passar a mão nela, porque quando você passa a mão nela, ela estraga as pontas da folhagem, a folha resseca, né? Ela não gosta de toque. Então procura sempre pesquisar sobre a planta. É uma planta que ela não gosta de toque e ela gosta muito que borrife água na folhagem dela, porém ela não gosta de ficar exatamente no sol, ela gosta de uma meia sombra. Se você deixar ela totalmente no sol, ela fica toda amarelada, tá? Então a gente tem que pesquisar sempre. Outras plantas legais também, quando você for plantar uma planta em casa, toma cuidado do tamanho dela, porque assim, existe plantas que você, quando pega a mudinha, ela é pequenininha, bonitinha, né? Depois de um tempo ela se transforma nisso aqui, ó. Olha o tamanho daquela gigantona ali, ó. Tá vendo? Já pensou você montar um jardim dentro da sua casa? Um jardim de inverno e plantar uma planta dessa, gigante desse jeito?
Quando ela é pequenininha, ela é a coisa mais linda. Depois ela cresce um monstro desse e você vai fazer o quê? Você vai cortar ela todinha, né? Então pesquisa bem tamanho de planta também antes de plantar, tá bom? Essas são algumas dicas que eu tô deixando pra vocês aí. Depois no próximo vídeo vai ter outras dicas legais pra vocês, tá bom? Na jardinagem. Procura sempre adubar também. Outra dica que é legal antes de acabar o vídeo aqui. Sempre que você for adubar a planta, procure adubar ela conforme o manual dela. Dá uma olhadinha na internet. Sempre toda planta tem uma lista do que ela gosta, o que ela não gosta. Então procura sempre adubar ela conforme o que a planta pede, necessita. Ajuda muito o desenvolvimento dela. Assim vocês evitam percas também, porque você adubar demais, às vezes a gente acha que precisa adubar. E na natureza não é assim que acontece. O adubo ele cai de pouquinho, né? Cai uma folha aqui, cai um passarinho faz uma necessidade ali, então cai chove um pouco aqui. Então ele é gradual, não é de uma vez. Então procura sempre fazer igual à natureza, o mais próximo possível, ou pesquise sobre a planta, para você não adubar demais, porque ela também pode morrer por excesso de adubo. Tá bom, pessoal? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.